Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E continuando aqui com o Triskel Linux, então, Triskel GNU Linux, desta vez aqui com a versão 8.0, né? É uma versão que ainda está em desenvolvimento, ainda não saiu a versão definitiva aqui desta distro. Eu testei aí em vídeos anteriores, né? Fiz dois vídeos anteriores a este, um com a versão mini do Triskel, que vem com a interface do LXDE, e um outro com a versão 7.0, a versão com a interface gráfica do Gnome, o Gnome clássico. E uma das políticas aqui, segundo o site, né, lá do Triskel, é que ele não aceita nenhum código, nenhum programa que seja de código fechado, né? Por exemplo, aí um driver de vídeo da NVIDIA, né? Eu tentei até instalar na versão anterior, né, na versão 7.0, não consegui. Não fiquei forçando muito, né, tentando achar outros meios para ver se era possível. Eu acredito que se fizer existe uma maneira, né, de até de instalar, eu acredito. Bom, enfim, eu sei que eu não fiquei testando muito, mas uma das políticas aqui desse sistema é que trabalhar apenas com programas de código aberto, né? Ou seja, é uma distro 100% com software livre. Ela até é um pouco radical nesse quesito aí, né? E bom, é isso. E essa distro aqui, ela vem com a interface gráfica do Mate, né? E eu fiz algumas modificações nela aqui, instalei alguns programas para fazer o teste. E entre os programas, eu instalei aqui o Google Chrome. Eu até achei que o Google Chrome fosse um navegador de código fechado, mas não é, né? Não sei porque. Aliás, eu sei porque eu pensei isso. Eu achava que o Google Chrome era código fechado e o Chromium era código aberto, né? Olha só, nada a ver, né? Mas eu pensava assim. Então, mas o Google Chrome ele é código aberto e o Chromium também, né? É que o Chromium normalmente ele aparece aí nos repositórios do Linux. Acho que foi por isso também que eu pensei que fosse código aberto. E o Google Chrome não, raramente ele aparece em alguma distro, né, entre os repositórios. E quando ele aparece na categoria dos programas que estão aí código fechado, né? Que seria código proprietário. Até pode ser, né, que seja o Chrome seja um programa proprietário, mas é código aberto, né? Então tem a diferença aí, né? Porque é proprietário que é código fechado. É um rolo aí que eu ainda não entendi muito bem. Enfim, então o Google Chrome ele é um navegador, pelo que eu entendi, de código aberto. Não, é um programa livre. Poxa, até me embananei agora. Eu sei que ele é um programa livre, mas é código aberto. Bom, ainda não vou responder com certeza essa questão. Eu sei que a diferença entre o Google Chrome e o Chromium é que o Google Chrome ele vem com alguns plugins a mais. Ele já vem pré-instalado, ele vem com alguns plugins de áudio e vídeo. Já o Chromium não. No entanto, é possível instalar no Chromium esses plugins aí, né? E bom, é isso. O Mozilla também o Mozilla sim é um navegador de código aberto. No entanto, ele aceita instalar alguns plugins, alguns codecs aí de código fechado, que seria o Flash Player ou então o Java, né? E isso daí não vai em direção à política aqui do Triskel Linux. Bom, enfim, né? E deixando para lá essa parte de navegadores, mas só acrescentando que existe um navegador que eu acho que eu tenho quase certeza que é de código fechado,
né, que é o Internet Explorer, mas eu nunca vi instalar o Internet Explorer em nenhuma distro Linux aqui, né, e eu acho que também nem tem interesse de que seja instalado, né, então no caso esse sim, esse não seria instalado aqui, né, nessa distro. Enfim, não tem problema isso, né, questão de navegador não vai ser problema aqui no Triskel, né. A questão é o seguinte, quando a pessoa tem uma placa de vídeo e ela precisa do driver proprietário e ela vai utilizar essa distro aqui, né, pelo menos a 7.0, a pessoa não irá conseguir, né, não irá conseguir instalar o driver de vídeo da Nvidia ou de outra placa de vídeo que seja, né. Mas aqui nessa distro, na 8.0 pelo menos, está havendo, não sei se houve um equívoco lá, né, ou uma mudança na política dessa distro, mas é possível instalar o driver de vídeo da Nvidia aqui, né. Eu tentei aí, né, mesmo falando lá no site que era proibido, aliás, proibido, que não era permitido, eu tentei instalar pelo terminal, apesar de não ter conseguido instalar pelo terminal, né. Eu podia ter deixado pra lá, né, já que uma das políticas da distro é justamente falar que não é permitido instalar drivers de código fechado ou proprietário. Eu podia ter deixado pra lá e beleza, toca a barca e só conhecer a distro e beleza, mas eu sou um pouco teimoso e eu fui tentar instalar pelo terminal. E aí nesses tutoriais que a gente encontra aí, eu, né, digitei lá, né, instalar driver Nvidia, né, no Google, né, instalar driver Nvidia no Ubuntu, porque essa distro aqui é uma derivada, ela é derivada do Ubuntu, né? De 2004 a 2008 ela foi derivada do Debian, de 2008 em diante ela é derivada do Ubuntu. Essa versão aqui, a 8.0, ela é baseada aí no Ubuntu 16.04. E aí, por isso eu digitei, né, essas chaves lá no Google e apareceram alguns tutoriais para instalar o Triskel aqui através do terminal. O Triskel não, a placa de vídeo. Aliás, a placa de vídeo não, o driver Nvidia. Então lá no tutorial ele dá alguns comandos para adicionar os PPAs, alguns tutoriais, alguns comandos para você atualizar o sistema, né? É mais ou menos assim, você adiciona os PPAs, dá um apt-get update, adiciona alguma chave, se eu não me engano, e depois ele pede para você abrir o terminal apertando o Alt F2 ou F3, né? Aí abre a linha de comando e aí lá você digita alguns comandos que entre eles é para desativar o servidor de vídeo atual que vem aqui nativo com a distro. E depois você dá uns comandos para você ativar o driver Nvidia e aí você reinicia o sistema e pronto. O driver de vídeo da Nvidia está instalado. Então, aí eu fiz o seguinte, eu adicionei os PPAs, né? Eu tentei uns 2 ou 3 tutoriais, né? E cada um dava uma determinada PPA aqui. E por isso eu acho que adicionei uns 2 ou 3 PPAs aqui no meu sistema, né, através do terminal. E aí depois ele deu um comando aí para ele dá um comando para você baixar o pacote de instalação do driver. Aí eu sei que na hora que estava baixando o pacote de instalação eu cancelei, né? Você aperta Ctrl C aqui, ele cancela. E assim que cancelou, eu falei, não vou instalar não, essa distro aqui ela não é permitida e não sei porque eu estou insistindo aqui, né, sou muito teimoso e tal. Eu falei, desisto, não vou. E também é chato ficar abrindo linha do comando lá, e eu desativo o servidor de vídeo, aí depois ativo o Nvidia, ele não vai ativar, só vou fazer dar pau no sistema aqui e vou ficar perdendo tempo, pensei, né, então peguei e cancelei. Só que aí eu comecei a navegar aqui pelo sistema para conhecer ele, né? E aqui, deixa eu entrar aqui na parte de controle do sistema. Esse aqui é o controle, né? Centro de controle aqui do Mate no Triskel, né? Tem algumas opções dele aqui. E entre elas, aqui nessa parte de administração, tem aqui adicionar e remover aplicações. Tem aqui software updates, que
Acho que seriam os dois seriam, não, esse aqui é Synaptic, é, gerenciador de pacotes, e esse aqui adicionar remover aplicações, que são os dois são centrais de programa, né? Vou abrir aqui o adicionar remover programas. Esse aqui é um não, central de programas. Você pode adicionar aqui os programas, tem acessórios, desenvolvedor, etc, né? Aqui você procura os programas. E depois tem esse Synaptic aqui. Esse aqui já pede a senha de administrador para abrir. Mas ele é bem parecido. A diferença entre eles aqui é que aqui no Synaptic existem mais alguns pacotes. Existe aqui ambiente de trabalho, KDE, um Gnome. Eu acho que é possível instalar aqui outras interfaces gráficas, né? Aliás, eu instalei o KDE aqui, mas eu não consegui ativar, né? Eu acho que seria lá na tela de início, mas como eu configurei meu sistema para iniciar o login automático, então ele pula aquela parte. Eu acho que seria naquela parte que eu iria escolher a interface gráfica que eu iria utilizar. Bom, enfim, não tem problema, né? Tudo bem, essa parte eu não consegui testar, né? Se é possível mudar a interface gráfica aqui. Mas a questão aqui é a seguinte: então ele tem esses então esse gerenciador aqui de programas, ele mostra os ícones, tudo. E é bem simples de instalar, né? É só dar um clique aqui, depois aparece aqui em aplicar, ele vai instalar o programa. E aqui também, é só você clicar em qual você quer e depois clicar aqui em aplicar que ele vai instalar, né? Então tá, ele tem esses dois gerenciadores de pacotes aqui, né? Cada um com os seus servidores que dá determinados programas aí, né? Tem determinados programas no repositório, não são iguais, cada um pode ser que tenha programas iguais, mas tenha nesse aqui pode ser que tenha alguns que não tenha nesse e vice-versa, né? Então ele tem dois gerenciadores de programa aí. Esse aqui eu acho que é um pouco mais básico e esse outro aqui tem um pouco mais de opções, né? Tem bem mais, eu acho. Bom, enfim, então aí depois ele tem esse software e updates. Eu acho que é nesse aqui que eu encontrei. Isso, exatamente. Ele é bem parecido com o do Ubuntu, né? Que você vai configurar aqui os servidores por onde você vai baixar as atualizações e instalar os programas. E entre as opções aqui, ele tem aqui os PPAs que tem adicionado no sistema. E durante a instalação, né, que eu tentei fazer pelo terminal, eu instalei os PPAs e eles apareceram aqui, né? Esses aqui gráfico drivers PPA Ubuntu, né? São uns 3 aqui. E eles não estavam, eu vi que eles estavam aqui, mas eles não estavam marcados. Aí eu peguei, assinalei eles e cliquei aqui em adicionar volume e ele aceitou, adicionou. E então depois que o PPA é adicionado aqui no sistema, ele passa, assim que você abre aqui o gerenciador de programas, ele passa a aparecer aqui nos repositórios. Então eu falei, caramba, então se adicionou o PPA, eu vou digitar lá no gerenciador, no Synaptic, ver se eu encontro o driver NVIDIA, né? Aí ele vim aqui e digitei NVIDIA. Isso dá um Enter, né? Vamos ver aqui se ele aparece. Ué, não tá aparecendo por quê? NVIDIA. Já sei por quê. Porque eu cliquei lá embaixo. Tem que clicar em todos aqui. Pronto, agora sim. NVIDIA. Ele apareceu aqui. Deixa eu ver se ele aparece aqui também. Aqui não aparece. Então, esse gerenciador de programas aqui, eu acho que ele só trabalha com software livre mesmo, né? Ele não pega ele não aceita lá os PPAs, ele não faz a atualização aqui dos pacotes através dos PPAs que foram adicionados. Já nesse aqui sim. Bom, enfim, aí aparece aqui alguns drivers da NVIDIA, diversas versões, a versão 331, 340, 375 e vai até 390. E eu assinalei aqui a versão 387. E assim que você aciona algum dos modelos aqui, alguma das versões, ele vai assinalar automaticamente os codecs, as dependências relativas a ele, né? Eu assinalei esse, ele já assinalou esse outro aqui, e entre outros aqui para instalar o driver de vídeo. Aí falei, caramba, então o Triskel aqui, não, a política dele não é somente para código livre, né, programa, ou então
mudaram a política e eu não tô sabendo, não colocaram lá no site, né? Enfim, e tá aceitando. Aí eu falei, caramba, então aqui pelo menos já aceitou. Aí eu cliquei em aplicar e aí beleza, ele baixou o driver e instalou, né? Tá instalado aqui no meu centro de controle aparece a opção aqui do painelzinho da NVIDIA. Ele está instalado, funcionando, a versão dele está tudo certo aqui, né? Aqui dá para fazer alterar aqui as configurações do meu driver de vídeo, né? Através do painel aqui da NVIDIA. Então ele está aceitando aqui e está funcionando. Driver proprietário aqui no Triskel. Aí eu não sei se é porque é uma versão em desenvolvimento, eles ainda não... então eles ainda não, sei lá, não bloquearam a instalação de drivers proprietários, enfim, não sei o que acontece. Eu sei que é o seguinte, não dá para acreditar em tudo que a gente lê, né? Mesmo que a empresa, o grupo, ou sei lá o que, defina uma determinada política, não é por isso que está sendo funcional. Então é o caso do Triskel, né? Então ele aceita aqui drivers proprietários, né? Pelo menos por enquanto, na versão beta. Ou então eles mudaram a política e não avisaram lá no site. Mas uma distro que vem desde 2004, né? Ela tem 14 anos e sempre com a mesma política. Agora vai resolver mudar? Não sei, eu acho difícil, né? Então, mas deve ser algum erro, né? E outra coisa também, esses tutoriais aí que mostram, né, instalando para instalar driver de vídeo, pelo menos da NVIDIA aqui, e pelo menos aqui nesta versão, não é necessário fazer aqui todos aqueles comandos, entrar no terminal para desativar um servidor de vídeo e depois ativar outro. Não é necessário. Você pode entrar nesses tutoriais e apenas adicionar o PPA. Depois que adicionar o PPA, você vai até a central de programas, né, no caso aqui, dessa distro aqui, você vai... Não, olha, primeiro você entra aqui nessa parte de programas e atualizações, clica para adicionar aqui, os PPAs já estão aqui, apenas sinala eles para ativar eles, e clica em adicionar volume, ele vai atualizar a lista de PPAs, e aí, quando você abrir aqui o central de programas, ele vai pegar aqui os drivers, e os drivers da NVIDIA irão aparecer lá para serem instalados. E aí é só clicar e instalar, beleza, não precisa entrar com aquele monte de, né, com aquele monte de linha de comando lá que aparecem nesses tutoriais aí pela internet, né? Não é necessário. Então isso aí é outro, né, outro equívoco aí que, né, e outro, né, aqueles tutoriais eram para o Ubuntu, né, mas talvez no Ubuntu precise, no Ubuntu também não precisa. O Ubuntu já vem com ele aparece na numa central de programas aí para instalar alguns drivers proprietários, entre eles o da NVIDIA, né, se for o caso. Então não tem necessidade, né, a não ser que a pessoa queira aprender a instalar pelo terminal e fazer todos aqueles comandos lá, mas não tem necessidade. Então é isso, aqui no Triskel, essa parte aqui que ele está instalando drivers proprietários. Não tentei outros programas, né, como por exemplo aqui, que eu poderia tentar instalar aqui. Nem sei, viu? Eu sei que é o seguinte, ele está instalando então programa proprietário. Eu poderia fazer um teste aí, né, com outro programa, mas nem vem na minha cabeça qual programa que poderia ser aqui. E também não tem interesse, né? Bom, enfim, não tem necessidade. O que eu tinha mais necessidade mesmo era o driver de vídeo. E então em relação aqui a essa distro, ela está bem leve, ela está iniciando o sistema aí consumindo em torno de uns 500 a 400 MB RAM, né, com o Mate. E nessa versão aqui do interface gráfica do Mate, ele não está vindo com o Comps, né, que é um programa aí que ele adiciona alguns efeitos de imagem, deixa bem bonito o sistema. Mas é possível instalar ele através aí dos repositórios aqui do Synaptic, né? É só você digitar lá comps, ele vai aparecer aqui diversos
pacotes, né, sobre ele, né? Comps aqui, comps Mate. Acho que seria esse aqui, o OpenGL. Só que eu instalei ele aqui, ele foi instalado tudo certinho, mas está dando alguns conflitos, então eu resolvi desinstalar. Não sei se é porque é versão beta, né? Ele até funcionava, mas depois que eu reiniciei o sistema, ele começou a travar para abrir o menu aqui, né? Então eu falei, ixi, vou desinstalar, tá dando conflito, né? E assim que você instala ele, para ativá-lo é só clicar aqui nesse Match Tweak, aqui na central de controle, vir aqui em janelas, e aqui ele mostra a parte de gerenciador de janelas. Aqui ele está dando 3 opções, mas quando você instala o Comps, ele vai aparecer uma quarta opção aqui, que é para ativar ele. E aí ele fica ativo e funcionando aqui, né? Bom, o que mais aqui? Essa aqui então é o painel, né, a barra de tarefas aqui do Mate. Tem o calendário aqui, o som, a rede, aqui é o meu gravador. Hoje eu estou gravando através do programa do Kazan, né? Eu tentei gravar com o Simple Screen Recorder. Não, ele está instalado, eu instalei ele aqui, mas não está iniciando a gravação. Eu também instalei o Vocal Screen Recorder, ele até gravei um vídeo aí, né? Aliás, esse vídeo que eu estou gravando aqui é a segunda vez, né? O primeiro vídeo que eu gravei, ele gravou tudo certinho, testei ele, estava funcionando tudo, mas na hora de postar no YouTube, o YouTube começou a travar ele chegava em 95% e fica lá processando lá, fica eternamente, não finaliza o processamento. Então eu estou fazendo esse segundo vídeo aqui e espero que esse processe, né? Estou fazendo através então aqui do Kazan. Bom, então aqui tem a central de controle, né? Ele tem algumas opções, aliás tem bastante opções aqui do Mate, né? Nessa interface gráfica aqui no Triskel. Está bem recheado, aí tem bastante coisa bacana para configurar aqui. Está funcionando tudo certinho, né? Então ele tem duas centrais de programa, e depois tem esse aqui, Software Update, que é só você dar um clique nele que ele vai abrir aqui e ele vai procurar se houver alguma atualização. Ele já vai falar que sim, que o que tem é só você clicar para instalar. Aqui no caso ele falou que não tem, está tudo atualizado, né? Então eu dou um ok, pronto, fechado. E beleza, tem aqui as configurações dele, né? Administração, parte de hardware, internet e rede, visual e comportamento, e parte pessoal e preferências, né? Que ele fala sobre mim, mas acho que não tem muita informação. E depois, mas é isso aí mesmo. O gerenciador aqui de pastas dele é o Carra, né? Se eu abrir aqui não, aqui tem a pastinha aqui. Esse aqui é o Carra, tá bem bacana, ele está funcionando tudo certinho, acessando as partições, o driver de CD, tudo legal aqui, né, no gerenciador de pastas. Uma outra diferença aqui também nesse Triskel 8.0 é que o kernel dele é o kernel genérico, né? E na versão 7.0 ele usa, né, o kernel low latency, que é um pouco diferente aí. Eu tentei até explicar no meu vídeo passado, mas acho que eu falei até besteira, né? Aqui a diferença aí, bom, segundo eu entendi, é que o do low latency é mais indicado para quem trabalha com áudio e vídeo e com robótica, né? Que ele processa melhor esse tipo de trabalho. Mas então o Triskel mudou, que não sei se também na versão beta, é porque é a versão de desenvolvimento, talvez na versão estável ele vá para o low latency, não sei. Então eles nessa versão aqui é o kernel, deixa eu digitar aqui o name R, eu acho que é isso, aqui ele fala, né, que é o kernel 4.4 genérico, beleza? Então mudou isso também aqui no Triskel, no 8.0. Na versão 7.0 também eu acho que não era possível instalar o Google Chrome. Eu consegui instalar aqui tranquilo, né? E não sei, né,
sei lá, eu sei que eu consegui instalar e eu acho que não era possível instalar ele lá no 7.0. Aqui no 8.0 foi instalado, está funcionando certinho. O navegador padrão dele é o WebBrowser, que é um 4K do Mozilla, também funciona perfeito, né? Eu instalei o Mozilla, também está funcionando certinho. Eu vou abrir aqui, acho que vai abrir, né? Abriu, beleza. Não. Bom, então aqui é a última versão dele, é 58. Aqui, então, e aqui tem um separador nesse menu aqui. Se você clicar com o botão direito dele, você pode remover ou mover, mas ele está bloqueado. Aqui você pode desbloqueá-lo. E aqui tem as preferências, né, dessa barrinha aqui. Aqui você pode agrupar janelas, assim economiza espaço aqui na barra de tarefas. Eu vou fechar aqui. E entre as opções aqui ele dá o monitor do sistema. Aqui você pode verificar aqui. Aqui ele mostra o sistema, que é o Triskel GNU Linux, lançamento 8.0, o FLIDAS. O codinome dele que é o FLIDAS. Cada versão aqui do Triskel ele coloca um codinome. Na versão passada o nome era Belenius, agora eu não me lembro aqui. Acho que eu até anotei aqui. É Belenus, né, que é um deus sol lá da cultura da mitologia celta. E aqui o Flidas é uma deusa da fertilidade lá da cultura celta também. Então cada versão aqui ele coloca um nome de um personagem celta. E aqui ele fala o kernel dele, que é o kernel genérico, né, arquitetura 64, e o MAT, que é a versão da interface gráfica. E é isso aqui. Esse que ele dá essa descrição aqui do sistema. Aqui é processos, recursos, ele está usando 1 GB no momento, né? E outra coisa aqui também é que aqui eu esqueci que eu ia falar, beleza. Ai, caramba, quando acontece isso é uma maravilha, né? Bom, então caramba, puta merda. Bom, vai esquecendo mesmo, né? Aí, então, aqui é o menu dele. Daqui a pouco eu lembro, é só deixar pra lá que lembro. Ele tem aqui os programas que vieram instalados, e alguns que eu instalei. Aqui está o navegador, né, o padrão dele, que é o browser. E ele tem outro aqui. Não, ele veio só com esse. É só com a browser, né? Eu vou abrir ele aqui. Pronto, está funcionando certinho aqui, né? E pode ver que ele é bem parecido com o Mozilla, né? Funciona muito bem. Só que ele está em inglês aqui, né? Se eu vir aqui nas opções, está tudo em inglês. Mas o Mozilla e o Chrome estão todos em português. Outra coisa aqui, bom, de diferente. Aqui no Triskel ele costuma vir com esse, né, na versão 7.0 também ele veio com esse programa aqui que é Bitcoin, Electron Bitcoin, é aqui para você trabalhar com carteira de moeda virtual, que é o Bitcoin. E os demais programas aqui são a mesma coisa. O LibreOffice, essa versão é uma versão mais nova, que é a 5.1, 5.2, algo assim. A parte de gráfico são os mesmos programas que vieram na versão 7.0. Na parte de som e vídeo, ele vem com o VLC como reprodutor de vídeo, de áudio e vídeo, e o Hitbox. O Hitbox está com problema aqui na hora de tocar música. Toda vez que ele troca de música, o volume dele vai lá pro máximo. Então ele está dando esse erro aqui. Mas demais está tocando certinho, né? Acho que é porque, né, dá um desconto aí que está na versão desenvolvimento, então, né, mas o VLC está funcionando certinho. Pô, deu erro aqui. Aqui no VLC, tá tocando umas músicas aqui, deu erro. Mas tá tocando ainda, tá tocando normal. Então é um Hitbox. Esses drivers do Pulse Audio que instalei
porque estava dando uns problemas aqui no Simple Screen Recorder, não estava iniciando, então tentei instalar alguns recursos de áudio para ver se era problema, mas não consegui resolver. O Simple Screen continua não gravando, né? E aqui é a configuração de som dele, tudo certo. Alguns joguinhos, acessórios. Ele tem aí alguns programinhas, assim, nada de novidade, assim, uns programas que normalmente encontramos nas distros aqui do Linux. No outros ele tem esse box aqui, que seria tipo um virtual box, para você instalar um sistema virtual, né? Ele tá funcionando, né? Eu tentei instalar nele aqui eu tenho uma distro aqui do Gentoo, ou Gentoo, né? Uma versão aqui, e eu tentei instalar ele para ver se ele funcionava aqui através desse box aqui. Ele até funcionou, mas ele está travando, né? Eu vou ver se numa outra distro aí eu consigo fazer ele funcionar para fazer um vídeo dele aí virtualizado, porque eu tentei instalar ele aqui no meu computador e eu não consegui. Ele só aparece para você utilizar ele no Live CD, ou seja, ele aparece para você testar, mas não para instalar. Ele não tem a opção de instalar. E pelo que eu pesquisei também, o Gentoo é bem difícil de instalar e demorado pra caramba, né? Enfim, mas ele não aparece a opção de instalar, esse que é o problema, né? Então vou tentar fazer aí, mostrar ele um pouquinho através de um programa que virtualiza o sistema. Outros aqui, bom, nada de novidade assim. E aqui adicionar e remover programas aqui locais para acessar todas as partições ou pastas, ou alguns pendrive, etc. aqui no sistema. E aqui é preferências, né, parte de hardware. Aqui, todas essas opções que aparecem aqui, elas irão aparecer aqui na central de controle que eu acabei de mostrei anteriormente. Aqui a parte de administração, eu tenho NVIDIA, programas de atualizações. Então aqui, todas essas opções que tem aqui, elas irão aparecer aqui dentro do centro de controle. Aqui a parte de ajuda, que é sobre o MAT, ele fala sobre a versão da interface gráfica. E isso aqui é bloquear, encerrar a sessão e desligar, hibernar, etc. Esse aqui então é o MAT aqui na distro do Triskel 8.0. Né? Então é isso, esse foi o teste. E aí o que fica, né, sobre essa distro? Duas coisas importantes eu achei aqui, né? A distro está funcionando legal, dá para utilizar aí no dia a dia, né? Não escolheria ela para usar até o momento, né? Mas ela está tudo funcionando certinho. Ela seria tipo um Ubuntu aí, né? Não vejo nada de diferença assim. Então eu instalaria o Ubuntu se fosse usar no dia a dia, que tá mais, né, sei lá, não vejo diferença, né, assim. A diferença dela é que ela aceitaria apenas software livre, mas no caso aqui ela não está cumprindo com a promessa dela, né? Então dois pontos que eu acho importante, né, nessa experiência aqui é que nem sempre acredite nos termos, na política de seja o que for aí, né? Não dá para acreditar muito no que está escrito ou no que é falado, porque o negócio é experimentar e ir lá conferir para ver se é verdade ou não. E aqui no caso da política do Triskel, ela não está cumprindo aí com o que ela disse, né? Então ela vai ter que decidir, né? Aceita ou não aceita softwares proprietários, né? Decida-se, né? Porque aí fica estranho, né? Política é uma coisa, mas na prática é outra. E outra coisa que ficou aí é também esses tutoriais que aparecem na internet falando, né, a instalação, né, dando esse monte de comandos aí. Será que é necessário mesmo, né? Depende da distro, pode ser que seja, depende da distro, pode ser que não. Aqui no Triskel, por exemplo, não é necessário. Você apenas o que foi mais necessário lá foi adicionar os PPAs. Depois que adicionou através do terminal, aí você pode instalar aqui através das centrais de programa, né? Então, prestar atenção aí nesses tutoriais. Será que eles são necessários, né, a serem seguidos aí à risca, né? Ao pé da letra, né?
então nem sempre. E é isso aí. Então esse aqui é o Triskel Linux, Triskel GNU Linux 8.0, versão em desenvolvimento, com a interface gráfica do Mate. Bem bacana o sistema aqui, né? Dá para utilizar aí na boa. A instalação dele é um pouco demorada em relação às outras distros. Eu achei que demorou mais, né? Uns 20 minutos aí. Em relação a atualizações, eu fiz aí em torno de 300 MB de atualizações, bem simples, fácil. Você pode fazer através do terminal, usando os comandos que você usaria no Ubuntu. E você também pode fazer através das centrais aí de programa, lá do central de atualizações, que eu acho que é bem mais prático e não tem necessidade de fazer pelo terminal, que está tudo funcionando corretamente, sem dar bug nenhum. O sistema em si não está dando bug nenhum. Pode ser que dê conflito com algum outro programa, mas em relação ao sistema aqui, está tudo ok, né? Tudo tranquilo. Beleza? Então é isso. E outra coisa também, essa imagem de instalação aqui, ela tem uns 2.3 GB, né? Quase 2.4. Então ela é um pouco maior do que na versão 7.0. Beleza? Então vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo o YouTube processe ele, né? Mas se não processar também, não tem problema, a gente dá um jeito. Beleza? Então até a próxima aí. Tchau, tchau.